Olá pessoal, aqui quem está falando é o Sonico e a gente vai hoje começar uma série de aula, né? O primeiro vídeo do canal e o primeiro vídeo da série é sobre entendendo JavaScript. A ideia aqui não é torná-los profissionais de JavaScript no momento. Nesse primeiro vídeo eu não vou focar muito na linguagem e como ela funciona, mas eu vou focar bastante de onde ela veio, onde ela está hoje e quais são os contextos de execução do JavaScript. Eu recebo muito essa pergunta. São pessoas, principalmente quem está começando a carreira, vê a palavra JavaScript, porque está em todo lugar, né? Hoje em dia ela é a linguagem mais programada do mundo, de acordo com a pesquisa do Stack Overflow de 2018. E a gente tem muitos mitos em relação ao JavaScript, né? Ah, ele só roda no navegador, ou ele só roda fora do navegador, ou o que que dá, o que que não dá para fazer com o JavaScript, como ele roda, como que o meu browser influencia nisso, como que o browser do meu celular influencia nisso, e etc. Então, hoje, a aula de hoje, a ideia aqui é ser o mais breve possível, mas contar uma história explicando como é que funciona o JavaScript, para que a gente se contextualize melhor na hora de fazer os nossos desenvolvimentos. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como um browser funciona. Um browser, ele nada mais é do que um homem do meio, uma pessoa do meio, que faz uma requisição até um servidor, recebe a requisição do servidor e interpreta o que o servidor retornou de uma forma gráfica. Então, por exemplo, quando eu entro no site do Google, o que aconteceu por trás dos panos aqui é o seguinte: eu vou até abrir o inspetor do Google Chrome, né? Ctrl Shift I, abre o inspetor do Google Chrome. Se eu for na aba de Network, na aba de redes e dar um atualizar aqui, você vai ver que acontece exatamente isso. O browser vai fazer uma requisição GET no endereço, né? Isso aqui é algo que a gente vai trabalhar mais para frente, a questão de Web Services, API, protocolo HTTP. E a resposta disso, pensa que assim, uma request é uma pergunta, né? O meu navegador da minha máquina fez uma pergunta para o servidor do Google. Ei, Google, me dá as informações da sua página. E ele me retorna uma resposta. No caso, essa é a resposta. Isso daqui não é algo que a gente entende, mas quem entende é o navegador. Isso aqui é uma mistura de JavaScript, CSS e HTML, que são o tripé da programação web. O navegador, então, por sua vez, vai pegar isso, interpretar e transformar nessa página que a gente está vendo aqui do lado esquerdo. Nada impede de eu fazer essa requisição, por exemplo, usando uma outra ferramenta que faz requisições HTTP. Lembrando que HTTP não é um protocolo que está diretamente ligado com o browser. Não precisa ter um browser para fazer HTTP. Né? O HTTP, o browser, ele faz uso do HTTP como meio de comunicação. Então, se eu vier nessa ferramenta aqui que chama Postman, uma ferramenta para testar serviços, e eu dar um GET nesse endereço, você vai ver que ele vai retornar exatamente o que o navegador retornou. Né? O navegador ele fez exatamente isso. Qual a diferença? Ele pegou esse código e converteu nisso que a gente está vendo aqui. Né? Todas essas ações, tudo isso aqui foi convertido. Então, isso aqui é um conjunto de JavaScript, HTML e CSS. O HTML para fazer a marcação estática das páginas, o CSS para dar estilo, né? Mudar fonte, cor, espaçamento, essa parte mais gráfica, e o JavaScript para dar a fluidez, para dar as ações, para dar a vida à página. Né? Sem JavaScript você não tem vida, só página estática, só mostrando coisa. Então, o JavaScript, vou até jogar no Google aqui para vocês verem que eu não estou mentindo. Ele nasceu em 95. Ele foi criado inicialmente por um navegador que chamava Netscape. Então, esse navegador, Netscape, ele implementava um motor de JavaScript dentro dele que permitia com que as páginas contivessem código HTML, contivessem códigos de JavaScript no meio do seu código e esse navegador ia interpretar. É uma linguagem que evoluiu muito ao longo desses 23 anos, tá? E aí algumas coisas que a gente precisa entender brevemente. Primeiro que, qual a diferença entre JavaScript e ECMAScript? Né? Todo mundo vê S5, S6, ES 2017. O JavaScript é o nome da linguagem, enquanto o ECMAScript ele é o nome da organização que padroniza a versão do JavaScript. Porque o JavaScript é uma linguagem que nasceu há 23 anos atrás, ele foi tendo novas versões. E você não tem JavaScript 1, JavaScript 2, JavaScript 3. Né? O ECMAScript, vou digitar aqui, para vocês darem uma olhada na página. O ECMAScript é a especificação que define quais são as funcionalidades que aquela versão do JavaScript vai ter. Por que isso é importante? Porque cada browser implementa isso da maneira que ele quiser. Por que você tem, então, códigos que funcionam
no Chrome que não funciona no Internet Explorer? Porque o interpretador de JavaScript do Internet Explorer não está seguindo algumas regras especificadas, por exemplo, pelo ECMAScript 6, pelo S6 ou pelo S7, entendeu? E aí, com isso, se você escreve um código que não tem, se você usa uma função, usa algum recurso da linguagem e abre essa página num navegador que não tem implementado essa versão, você vai ter um erro, né? Existem soluções para isso que a gente vai ver em outros tutoriais, não é o objetivo dessa aula aqui. Ok, com isso em mente, vamos entender um pouco sobre contexto de execução. Então aqui eu estou usando o Google Chrome, que é um navegador acho que mais usado hoje em dia. Eu vou abrir meu VS Code aqui, criar um arquivo chamado hello.js e eu vou dar simplesmente um hello world aqui, console.log hello world. Se eu salvar esse arquivo, eu não consigo rodar esse arquivo diretamente, sem usar Node, no caso. Eu não quero usar Node por enquanto. A gente vai chegar lá ainda. Como é que eu faço para colocar esse código dentro de uma página web? Eu preciso ter um HTML. Então vamos lá. Eu vou criar um arquivo HTML aqui, que vai ser a nossa página. Aqui são uma outra aula sobre HTML, mas especificamente aqui a gente não precisa entender exatamente o que tudo isso faz. A única questão que eu quero explicar é o seguinte: eu vou criar uma página estática chamada Olá Mundo. Eu abrindo essa página no navegador, o que o navegador faz? Só para você entender por trás dos panos. É a mesma coisa. A questão é que quem é o servidor? O servidor é a minha própria máquina. Então o meu navegador fala: ei, servidor, me dá uma resposta em relação a esse arquivo que eu quero. A diferença é que em vez de ele usar o protocolo HTTPS para ir até um servidor, buscar o HTML e trazer para o seu navegador, ele vai até o seu HD, vai ler o arquivo e vai trazer para o navegador. E o navegador vai receber o response, que é o HTML, e vai renderizar isso na tela. Então isso daqui foi convertido para isso aqui. Aí, onde está o JavaScript aqui? A gente vai voltar e agora a gente vai importar um arquivo JavaScript, né? Através desse comando, a gente consegue importar um arquivo JavaScript na página HTML. Então agora eu vou aqui no console, se eu dar um F5, você vê que ele está aparecendo aqui Hello World, hello.ts, ou seja, o navegador, se a gente voltar aqui no que o navegador recebeu, ó, o navegador importou dois arquivos. Ele importou esse HTML, aí ele viu que tem uma tag script, falou, opa, preciso importar esse outro arquivo aqui que chama hello.js, e importou o arquivo hello.js, que automaticamente foi executado. E aí ele renderizou Hello World no console. Agora, da onde veio esse console log? De onde veio esse objeto console, que ele é globalmente acessível? Quem te fornece essas coisas é o ambiente de execução. Então, nesse cenário, por exemplo, se eu quiser aqui alterar, não só alterar, eu posso fazer um window.alert hello world. Vou salvar isso. Se eu dar um refresh nessa página, você vê que ele vai aparecer o window.alert aqui e o console log. Por que isso é importante? É um exemplo idiota, mas é importante. Porque hoje em dia o JavaScript está saindo do navegador. A gente está usando o JavaScript para fazer tudo. Para fazer scripts de DevOps, para fazer back-end. Então, é muito importante você entender aonde ele é interpretado. Porque, por exemplo, se você estiver trabalhando com Node.js, e você tentar executar esse arquivo, você vai receber um erro. Por quê? Console log existe no Node? Existe. Esse console log vai, dependendo na implementação do Node, imprimir no terminal. O window.alert vai existir no Node? Não, porque no Node você não tem um window. No Node você não tem janela, porque no Node você não está trabalhando com HTML diretamente. Você está trabalhando num contexto completamente externo. E como isso funciona? Ah, o Node fez algo muito milagroso? Sim, é um ótimo trabalho, mas qual que é o segredo por trás disso? Por exemplo, todo navegador tem um motor que interpreta o JavaScript, porque o JavaScript é uma linguagem interpretada. Então, o motor do Chrome chama Chrome V8, que inclusive é um projeto, se não me engano, open source. Né? O V8 é uma plataforma open source de alta performance para interpretação de JavaScript e WebAssembly. O que é esse V8? Se a gente entrar no GitHub do V8, deixa eu dar uma olhada aqui que tem o GitHub do V8. Ele é o motor escrito em C++, se não me engano, isso, que faz toda a interpretação de JavaScript. Os caras que fizeram isso aqui são gênios, que programam coisas absurdas assim. Essa é a grande magia. Então assim, quando você
quando você programa JavaScript, você vai ver muito isso. A JavaScript é uma linguagem interpretada, não é uma linguagem compilada, né? Porque ele interpreta a linguagem em tempo de execução. Ele não compila tudo de uma vez só e depois roda. Ele não compila para a linguagem de máquina e depois executa essa biblioteca. O navegador ele vai ler esse código-fonte como se fosse uma grande string, um grande texto, e em tempo de execução ele vai interpretar. E quem é responsável por fazer a interpretação desse código? É essa biblioteca V8, esse motor V8. Isso no caso do Google Chrome. Tá? Para outros navegadores, inclusive outros dispositivos como celular, você tem outras mecânicas. O Node, o Node, ele é... O que os caras do Node fizeram? Eles pegaram o V8 e colocaram para rodar fora do navegador. Tá? Então, se a gente entrar no site do Node, vou entrar aqui no site do Node. Você vai ver muito falar disso daqui. Né? Tá vendo? O Node.js é uma biblioteca construída em cima do motor V8 do Chrome, mas eles tiraram esse motor de dentro de um navegador. Com isso, a gente consegue executar código JavaScript sem precisar de um navegador. E aí, por causa disso, começou-se a usar o Node para usar JavaScript para back-end. Né? Foi um grande passo, né, no mundo de desenvolvimento. Então, por exemplo, se eu criar um outro arquivo aqui, hello node.js, e fazer a mesma coisa, console.log hello world, window.alert hello world. Se eu estou com o Node instalado na minha máquina, tá? Depois eu faço outros tutoriais explicando como faz essas instalações. A ideia aqui é mostrar só o contexto. Se eu tentar executar esse código de JavaScript pela minha máquina sem usar nenhum tipo de navegador, eu vou rodar node.hello node. E você vai ver que ele vai me retornar um erro. Que erro ele vai me retornar? Você vê que ele deu o console log, só que ele vai me dar um erro que a janela window não está definida. E por que o window não está definida? Porque o contexto de execução desse script agora é o Node, e o Node não tem window. Esses são alguns detalhes importantes para você entender de onde vem, por que o código de JavaScript que você escreve em um lugar roda e em um lugar não roda, entendeu? E ao mesmo tempo, com isso a gente tem um poder muito grande, porque eu consigo ter um código que roda no navegador e um código que roda fora do Node. Tem muita coisa que não precisa, que não depende de objetos diretamente relacionados a um navegador para funcionar no JavaScript. Outro exemplo então que eu quero dar aqui, além disso, então a gente viu que temos JavaScript no navegador trabalhando direto junto com o browser para implementar as funcionalidades na tela. Temos JavaScript no Node, que eles pegaram o motor do V8, do V8, tiraram de dentro do Chrome e colocaram para ser executado diretamente fora do navegador. E tem outras tecnologias, por exemplo, como React Native, que é uma tecnologia desenvolvida pelo Facebook, que permite o desenvolvimento de aplicativos móveis através de JavaScript. E aí vocês perguntam, pô, mas como assim? Né? É uma página web? Não é uma página web. Aí que está um dos grandes segredos. Existem tecnologias e frameworks híbridos que permitem com que você desenvolva um aplicativo para celular, tanto para Android quanto para iOS, usando linguagens web, como HTML, CSS e JavaScript. Porém, o que essas tecnologias fazem é criar uma página web responsiva. Só que ele cria um aplicativo lá. Em vez de você abrir a página pelo navegador, você vai ter um aplicativo específico que você vai clicar e vai abrir a página. A experiência de usuário não é muito boa, porque você tem problemas de performance nessa abordagem. O React Native ele tenta resolver isso implementando de fato um código nativo, não é uma WebView, só que ele usa o JavaScript como ponte entre os componentes nativos e o código do programador. E só que se você olhar por trás dos panos, você vai ver aqui que ele tem um motor também, que é o JavaScript Environment. Né? Novamente, esse termo aqui, JavaScript Runtime, quem é que vai interpretar o seu código JavaScript? Então, quando você trabalha com React Native, ou seja, desenvolvimento de aplicativos de certa forma híbridos para Android e iOS, você vai ver que você vai estar usando o JavaScript Core. Né? O JavaScript Core ele é um motor que é o core do Safari, o navegador da Apple. Então, o que os caras fizeram, eles tiraram esse core de dentro do Safari, colocaram junto nas bibliotecas do React Native, e agora o seu código JavaScript está sendo executado pelo JavaScript Core.
E aí você fala, pô, mas existem diferenças entre V8 e o JavaScript Core? Sim. É claro que, conforme o tempo vai passando e as especificações de ECMAScript 5, 6, 7, elas vão sendo lançadas, a ideia é que cada motor que interpreta o JavaScript respeite as especificações. Com isso, a divergência de resultados com base na execução do código passa a diminuir. Né? E você vê aqui que isso é uma coisa bem interessante que muita gente não entende, ou quando vê esse tipo de problema acontecer, não sabe por que acontece. Quando você está debugando um aplicativo em React Native, ele deixa de usar o interpretador do celular, que é o do JavaScript Core, e passa a usar o interpretador do próprio Chrome. Né? Não sei para quem já usou React Native sabe que na hora que você começa a debugar, ele abre uma página do Chrome para você debugar pelo seu próprio computador. E aí ele para de rodar o código JavaScript no celular e ele começa a rodar o código JavaScript na sua própria máquina, no seu próprio Google Chrome. E o que isso pode ocasionar? Que, inclusive, eu acho que é um dos lados negativos do React Native. Você pode ter código que funciona enquanto você está debugando e não funciona quando você não está debugando. Por quê? Quando você não está debugando, ele está interpretando o seu JavaScript dentro do JavaScript Core, que está embutido nas bibliotecas do React Native. Quando você está debugando, quem está interpretando o seu JavaScript é o V8. Ou seja, se qualquer diferença entre a maneira como essas engines, como esses motores interpretam JavaScripts, vão gerar resultados diferentes. E eu pessoalmente já tive esse tipo de problema. Mas enfim, a ideia aqui não é falar sobre React Native, é simplesmente mostrar como que os diferentes contextos de execução do JavaScript influenciam a maneira como a linguagem funciona. E ao mesmo tempo mostra o poder. Né? Hoje em dia a gente consegue usar JavaScript para fazer web, para fazer aplicativo de celular, até para fazer sistema embarcado. Tem até Arduino em JavaScript hoje em dia. E tudo que você precisa é ter um JavaScript Runtime, que é esse motor que vai interpretar o código JavaScript. Existem mais de um motor, como a gente já viu aqui, a gente já viu dois, por exemplo, né, o JavaScript Core, que é o do Safari, e o V8, que é o do Chrome. Esses termos são bem técnicos, normalmente no seu dia a dia você não vai precisar ficar entendendo como que o JavaScript Core funciona, como que o V8 funciona, mas saber a existência deles é um conceito fundamental para o desenvolvimento de um bom desenvolvedor. Bom, acho que com isso finalizamos o primeiro vídeo da série Entendendo o JavaScript. A ideia aqui foi simplesmente mostrar algo que provavelmente muitos de vocês não sabia e o intuito dessa série é que ao longo dela a gente vai desmascarando as principais funcionalidades dessa linguagem, como que a gente pode usar ela para o nosso benefício, quais são os principais frameworks, o que eu posso fazer no front-end, no back-end, em DevOps, usando essa poderosa linguagem que hoje em dia já é a nossa ferramenta mais utilizada pelos desenvolvedores. Independente da linguagem principal que você trabalha, saber JavaScript hoje em dia é quase que uma obrigação, porque hoje em dia nenhum sistema mais é feito em uma só linguagem. Os sistemas são feitos em várias, e mesmo que ele seja feito em uma só, ele vai ter que interagir com outro que fala outra linguagem. Então, é bem comum você ter a necessidade de trabalhar com JavaScript. Bom, é isso aí. Qualquer dúvida, feedback, posta no comentário, dá like aí no vídeo, se inscreva no canal para mais vídeos. E até a próxima.